Quer saber se o óleo de rícino realmente faz os cabelos crescerem mais fortes e saudáveis? O que será que os artigos científicos estão falando a respeito disso? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre esse óleo. Oi, eu sou a Grace e eu vou te trazer toda semana aqui no canal alguma novidade, algum composto que está sendo usado para a saúde, para a beleza, para os cabelos. Mas com uma diferença, eu vou pesquisar e vou te trazer se realmente os artigos científicos estão falando a favor ou não. O que as pesquisas estão falando? Então já aproveita, já deixa aqui nos comentários desse vídeo sobre o que tu quer saber. Inclusive tem um ativo aí que está sendo muito usado, que eu já pesquisei e tem muita coisa, ele faz crescer muito o cabelo. Então já ativa o sininho para te não perder nenhuma novidade. O óleo de rícino, ou também conhecido como óleo de mamona, ele vem de uma planta chamada Ricinus communis. Esse é o nome científico da planta, tá? Eu tô te trazendo isso porque há anos já eu venho pesquisando plantas medicinais, inclusive foi o assunto da minha tese de doutorado, então por isso que eu quero trazer também aqui para vocês, principalmente sobre chá, sobre planta, o que está sendo usado no emagrecimento, o que tem evidência científica ou não, tá? Então, o óleo de rícino, ele vem dessa planta e ele tem já muito estudo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se tu quer dar uma olhadinha depois, tu quer te aprofundar, tá? Ele tem muita pesquisa com efeito anticancerígeno, anti-inflamatório, antimicrobiano, ou seja, ele mata ali as bactérias, e antifúngico também. O mais incrível das plantas medicinais é que são compostos com muitos ativos. Muitas vezes a gente nem sabe, nem consegue descobrir tantos ativos que tem em cada planta. Então ele faz ali um efeito de crescimento do cabelo. E o que acontece? Eu não sei se é do conjunto dos ativos ou se é de um ativo isolado. Isso depende muito das pesquisas, tá? Na farmácia tu encontra ele como um laxante natural. Então ele é receitado por médicos quando a pessoa está um pouco constipada. O que ele faz? Ele faz um movimento muscular lá do teu intestino e acaba eliminando as fezes com mais facilidade, além da lubrificação do próprio óleo, né? E o ativo que faz essa movimentação dos músculos ali se chama ácido ricinoleico. Uma outra característica assim bem importante que eu quero falar para vocês, que ele pode ser usado para espinhas. Como ele tem esse efeito antimicrobiano bem fundamentado na literatura, então se tu tá com uma espinha ali, passa de noite, tu pode pegar só uma pontinha do óleo e botar um pouquinho em cima da espinha, que tu vai ver que no outro dia já vai estar um pouco mais sequinha, justamente por esse efeito antimicrobiano do óleo. Antes da gente continuar falando o que realmente tu quer saber, se esse óleo ele faz crescer o cabelo, te inscreve no canal, aproveita para te inscrever, porque eu tô preparando muito material para te trazer aqui. Eu quero te trazer o que tem de evidência científica, o que realmente funciona. Eu não vou te trazer nada para te perder teu tempo aqui com esse vídeo, tá? Então te inscreve, ativa o sininho e curte esse vídeo se tu tá gostando até aqui, tá? Então vamos pro que realmente interessa. Afinal, o óleo de rícino ele faz crescer o cabelo ou não? Ele ajuda ou não? Então, realmente, agora saiu um estudo comprovando esse efeito de crescer o cabelo. A Miranda, ela fez esse trabalho de graduação dela. Então, é o primeiro estudo que a gente encontra ali no Google Acadêmico, tá? O que ela fez? Ela pegou um grupo de mulheres, ela dividiu em dois. Uma parte do grupo usou o óleo de rícino nos cabelos, e o outro grupo usou o óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva, se tu procurar, não tem nada evidenciado que ele faz o crescimento, que ele ajuda no crescimento do cabelo. Foi um estudo assim todo com um protocolo de qual lugar do cabelo que ia medir, né? E o que ela observou então? Depois de 60 dias, sim. Aí eles observaram no grupo que utilizou o óleo de rícino que teve um crescimento considerável. O grupo do óleo de semente de uva teve um crescimento normal dos cabelos, tá? Lembrando assim que elas não sabiam o que elas estavam usando ali, só se elas estavam usando óleo de rícino mesmo ou se era um grupo controle. Então, 2 a 3 vezes por semana ali, elas aplicavam o óleo no couro cabeludo, tá? E massageavam bem. Lembrando que o óleo de rícino, ele é usado puro, tá? E o que ela fez, assim?
Porque como ele é um pouco pegajoso, assim, não sei se vocês já usaram, coloca aqui nos comentários se vocês já usam esse óleo, se vocês observaram ou não o crescimento do cabelo, né? O que ela colocou? Ela colocou um pouquinho de óleo essencial ali, algumas gotinhas, para amenizar aquele cheiro de óleo. Outra característica também, por ele ser um antifúngico e antimicrobiano, ele vai estar ajudando na saúde do teu couro cabeludo, fazendo com que o cabelo cresça mais forte, além do ômega 6, que é bem característico nesse óleo, tá? Então, quando tu for aplicar, uma coisa importante que eu quero te falar é assim, primeiro tu passa na mão, dá uma aquecidinha, e aí aplica ali no couro cabeludo, fazendo massagens, assim, fica nessa região que tu quer, fica uns 5 minutos ali fazendo massagem, vai estar estimulando a circulação sanguínea, a oxigenação. Quanto mais sangue ali nos vasinhos, que são bem fininhos, né, os vasinhos capilares, então quanto mais sangue passar por ali, mais oxigena e mais o teu cabelo vai crescer saudável. Isso é um cuidado, assim, que a gente tem que ter com o cabelo, né? Tu pode também tá passando na sobrancelha, se tá um pouco ralinho os cabelos, ele vai também crescer. Então, justamente por esse componente, né, o ômega 6, que é um dos componentes, na verdade, que foi ali descoberto que pode estar ajudando no crescimento. Como é uma gama de antioxidantes, então todos juntos, assim, eles vão ter o seu efeito, né? Aí tu pode estar usando 3 vezes por semana, mais ou menos. E como eu mostrei ali no estudo, até pode dar uma lidinha, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tu consegue abrir o PDF desse estudo, tu vai ver ali que ela colocou as fotos do antes e depois, tá? Então, o importante é tu usar alguns meses. Como todo produto vegetal, a gente precisa usar um bom tempo, assim, para ele fazer o efeito, não é um princípio ativo isolado. O que é bom que não seja, porque muitas vezes o isolado, ele também tem seus efeitos colaterais. As plantas medicinais também têm, porém com óleo de rícino não foi encontrado nenhum efeito tóxico capilar. Tu pode sempre estar fazendo um testezinho antes se tu tem a pele muito sensível. Claro que depende de cada pessoa, né? Mas o que tem sim é no efeito, quando a pessoa toma para efeito laxativo, dependendo da dose, ele pode sim causar um pouco de desconforto, enjoo. Mas no uso tópico normalmente não, só se a pele é muito sensível é bom dar uma testadinha antes. Então se tu gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários pra mim, vamos conversar, coloca o que mais tu quer saber, qual outro princípio ativo, qual outro óleo, qual outro, o que vocês estão usando no momento, que eu vou estar trazendo tudo aqui no canal, tá bom? Beijos e até a próxima!